Shalom desde Sião, você está vendo e ouvindo notícias de Israel, direto de Sião para vocês. Hoje estamos novamente em um podcast com Miguel Nikolaevski. O assunto de hoje é a construção do templo em Jerusalém. Mais especificamente o terceiro templo. Miguel, antes de falarmos sobre se está sendo ou não construindo o templo em Jerusalém, fale-nos sobre o que seria o terceiro templo. Isso realmente está na Bíblia? A construção do terceiro templo em Jerusalém é um assunto de importância e significado religioso para algumas correntes do judaísmo. Segundo a tradição judaica, o templo é considerado o local mais sagrado onde Deus escolheu habitar e onde ocorriam os rituais e sacrifícios prescritos na Torá ao longo de 900 anos. O primeiro templo, conhecido como Templo de Salomão, foi construído no 10º século a.C. e destruído pelos babilônicos em 586 a.C. O segundo templo foi reconstruído após o retorno dos judeus do exílio babilônico, mas foi destruído pelos romanos em 70 da era cristã, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. A crença na construção do terceiro templo baseia-se em várias profecias bíblicas, incluindo aquelas encontradas no livro de Ezequiel, que descrevem a restauração do templo. Para alguns judeus religiosos, a construção do terceiro templo é vista como parte do processo de redenção e cumprimento das profecias messiânicas. Mas é importante salientar que o termo terceiro templo não aparece explicitamente em nenhum texto da Bíblia. Agora que entendemos melhor do que se trata, fale-nos se há uma unanimidade entre os judeus sobre o terceiro templo e sua construção. Existem organizações e movimentos judaicos que se dedicam a preparar os requisitos e planos para a construção do terceiro templo. Estes grupos procuram coletar materiais, estudar as especificações detalhadas do templo nas escrituras e promover o conhecimento e a conscientização sobre o assunto, principalmente entre as comunidades judaicas. No entanto, é importante observar que há várias opiniões dentro do judaísmo em relação à construção do terceiro templo. Algumas correntes religiosas acreditam que a construção do templo é um evento que ocorrerá somente com a vinda do Messias, enquanto outras podem interpretar as profecias de maneira mais simbólica, ou não enfatizar a necessidade de um templo físico. Além disso, a situação política e religiosa complexa em Jerusalém, incluindo a presença da mesquita de Al-Aqsa no Monte do Templo, torna a questão da construção do terceiro templo um assunto sensível e controverso. Em resumo, a construção do terceiro templo em Jerusalém é um tópico teológico e religioso debatido dentro do judaísmo com diferentes interpretações e crenças. É uma questão que continua a gerar discussões e especulações, mas a realização concreta desse projeto é uma questão complexa e depende de vários fatores históricos, políticos e religiosos. Muito obrigado, Miguel. A sua palavra está sendo esclarecedora. Agora fale-nos se o terceiro templo em Jerusalém está sendo construído ou não. Tem muita gente questionando sobre isso. Acho que você, que vive em Israel, guia pessoas quase todos os dias em Jerusalém, é a pessoa mais indicada para nos falar sobre isso. De acordo com o meu conhecimento e as visitas que ando fazendo nos últimos dias, até a publicação desse podcast, não há construção em andamento do terceiro templo em Jerusalém. Embora hajam grupos e organizações que promovem a ideia e se envolvem em atividades relacionadas à preparação da construção do terceiro templo, o projeto em si é um tema complexo e politicamente sensível. No momento, na constelação política atual, inviável. O Monte do Templo, onde os 2 templos anteriores foram localizados, é um local sagrado para o judaísmo, o cristianismo e o islã. Atualmente, o complexo é administrado pelo Waqf, Autoridade de Jurisdição Islâmica da Jordânia. A construção de um novo templo seria um empreendimento significativo que envolveria uma série de questões políticas, religiosas e diplomáticas. Há quem diga que a construção do templo na situação atual pode gerar uma guerra sem proporções.
Nos últimos anos, tenho visitado cada vez mais frequentemente o Monte do Templo em Jerusalém. Alegações da construção do templo em andamento são absurdas. Para verificar isso, basta olhar as câmeras do Muro das Lamentações diariamente e ver que nenhuma construção significativa está sendo feita no local. Mas as câmeras não cobrem toda a área do Monte do Templo. Mesmo assim, uma construção importante seria notada claramente. É importante salientar que o processo da construção do templo é uma questão complexa e altamente debatida dentro das comunidades judaicas, com diferentes interpretações e opiniões sobre o assunto. A realização concreta da construção dependerá de uma variedade de fatores, incluindo crenças, negociações políticas e condições futuras. Nos últimos meses, estive diversas vezes no Monte do Templo. E até agora não há nenhum sinal de que estão construindo o terceiro templo. De fato, nem mesmo que esteja sendo realizados preparos consideráveis para isso. O que vemos sim é diariamente nas redes sociais falando sobre a suposta construção do terceiro templo em Jerusalém. Tudo isso não passa de especulação, cujo único objetivo real é receber cliques e ganhar dinheiro divulgando informação falsa às custas de pessoas desavisadas. Quero dizer para você não se preocupar com a construção do terceiro templo. O mais importante é se preocupar em ter uma vida com Deus, um relacionamento pessoal com o seu Criador. E com certeza, no momento em que começarem a construção do templo, estando eu vivo, serei o primeiro a divulgar que a informação é verdadeira. É muito importante também não repassar notícias falsas sobre a construção do terceiro templo. Afinal de contas, notícias falsas ou fake news, como são conhecidas, são mentiras mesmo. E Jesus nos alertou que o pai da mentira é Satanás. Então, não trabalhe para Satanás, fuja das notícias falsas, não passe adiante. Torne-se apenas um arauto da palavra de Deus. Essa sim traz a vida eterna. Muito obrigado, Miguel. Este tema foi arrebatador. Devemos realmente evitar de repassar notícias falsas. Mais uma vez, muito obrigado, Miguel, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Inscreva-se no curso de hebraico no site do cafetora.com. Lá você terá aulas com o professor Miguel Nikolaevski. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe. Até o nosso próximo podcast. Você está vendo e ouvindo Notícias de Israel pelo cafetora.com.